A seguir, o melhor do Nat Geo. No Nat Geo. Março de 1946. 8 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos toma uma decisão importante. Um dos sistemas bélicos mais avançados do Japão é mandado para o fundo do mar para evitar que ele caia nas mãos da União Soviética. Eu era vigia. Quando olhei através do periscópio, era um monstro, pode acreditar. No auge da guerra, enquanto cientistas americanos lutavam para desvendar o mistério da energia atômica e os nazistas desenvolviam mísseis balísticos para atacar cidades a centenas de quilômetros de distância, o Japão também criou uma arma secreta, feita para bombardear cidades americanas e levar os Estados Unidos à rendição. Agora, décadas depois, uma equipe de peritos investiga o que os Estados Unidos estavam tão determinados a manter escondido. Cada um dos participantes da guerra desenvolvia o que hoje chamaríamos de armas de destruição em massa. Submarinos secretos do Japão. Próximo à ilha de Oahu, exploradores submarinos da Universidade do Havaí praticam um mergulho de treinamento, manobrando os submarinos de pesquisa em águas profundas. Posição, 10 minutos, 24 graus. Eles estão a 800 metros de profundidade quando encontram destroços da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes discutidos, mas nunca localizados. Uma arma tão secreta que os americanos só descobriram sua existência após o fim da guerra. 3 peritos se reúnem para decifrar os segredos do programa japonês I-400 do Japão. Ele podia contornar o Cabo Horn e o da Boa Esperança. 60 mil quilômetros. Exato, isso criava enormes opções estratégicas. Seria possível atacar qualquer lugar do mundo. Um sistema bélico global. A história do I-400 começa logo após o ataque japonês a Pearl Harbor. Os japoneses viram o ataque de dezembro de 1941 como uma grande oportunidade. O Japão tinha temporariamente a marinha mais poderosa no Pacífico e se aproveitou disso. O mentor do ataque a Pearl Harbor foi o almirante formado em Harvard, Isoroku Yamamoto. Seu objetivo era causar um impacto tão grande no país que faria a população civil pedir a paz ao Japão. O ataque a Pearl Harbor provocou o naufrágio de 5 encoraçados e danificou 3 destroyers e inúmeras embarcações menores. Mas por sorte dos americanos, seus 3 porta-aviões estavam em alto mar no dia do ataque. Esse não foi o único erro no plano de guerra japonês. Eles também calcularam mal a disposição americana de revidar. Um dia após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Longe de perder o ânimo, os americanos começam a recuperar sua frota danificada e dedicam seus vastos recursos a derrotar o Japão. Se o Japão quiser levar os Estados Unidos à mesa de negociações, Yamamoto precisa encontrar uma forma de manter o inimigo na defensiva, desmoralizar a população civil e tornar a guerra custosa demais para os Estados Unidos. E ele deve ser rápido. A base industrial americana estava entrando em uma economia de guerra e ele via o significado disso. Tinha uma compreensão total da capacidade limitada da sociedade japonesa em comparação com a grande capacidade da sociedade americana. Pessoalmente, ele não concordava com uma guerra contra os Estados Unidos, porque ele sabia que não daria para vencer. Mas, ao mesmo tempo, com sua capacidade como comandante em chefe das forças navais, ele tinha de encontrar uma estratégia para tornar a guerra contra os Estados Unidos uma proposição viável. Nos meses seguintes a Pearl Harbor, Yamamoto busca desesperadamente formas de levar a guerra ao coração dos Estados Unidos, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância.
Ele observa os sucessos dos U-boats alemães, submarinos nazistas que atacavam navios no Atlântico. De janeiro a julho de 1942, submarinos alemães afundam 397 navios que levavam milhões de toneladas de carga destinadas à Grã-Bretanha. Alguns foram atingidos por torpedos próximos da costa americana. Se os submarinos alemães podem chegar tão perto da costa leste dos Estados Unidos, por que os japoneses não poderiam atacar a costa oeste? Para testar sua teoria, Yamamoto ordena uma série de missões contra a costa oeste americana. Ele envia um submarino a Santa Bárbara, na Califórnia, para lançar projéteis contra uma refinaria de petróleo. Os danos são mínimos, mas despertam temores de uma invasão japonesa na costa oeste. Continua a caçada no Pacífico ao submarino japonês que trouxe a guerra ao solo americano. Próximo da costa, o invasor abriu fogo contra as refinarias em Santa Bárbara. O projétil feito em Tóquio não provocou muitos danos, mas foi o primeiro disparado nessa guerra em nosso próprio território. No dia seguinte, brigadas de artilharia costeira disparam 1.400 projéteis antiaéreos em supostos aviões inimigos, mas nenhuma presença é realmente confirmada. A reação extrema faz Yamamoto acreditar que uma série de ataques ao solo americano poderia ter um profundo impacto e talvez levar a população a se posicionar contra a guerra. Mas para executar o plano, ele precisará de um poder de fogo muito maior que o oferecido por um pequeno submarino. O ideal seria um porta-aviões com uma frota de bombardeiros, mas com os americanos em alerta seria impossível se aproximar da costa oeste. Yamamoto tem então uma ideia que irá revolucionar as regras da guerra. Ele combinará o poder de fogo de um porta-aviões com a discrição de um submarino, criando a super-arma de que os japoneses precisam para mudar o rumo do conflito. A ideia de colocar um avião num submarino não é nova, mas era usada apenas para missões de reconhecimento. O lançamento de uma aeronave que pudesse voar uns 80 quilômetros em cada direção permitia ao capitão estender a visão muito além do horizonte. Mas Yamamoto pretende usar a aeronave como uma arma ofensiva, não apenas como instrumento de reconhecimento. Ele ordena outro teste. Desta vez, um pequeno avião lançado de submarino lança 5 bombas sobre Oregon na tentativa de iniciar um incêndio florestal. O incêndio não acontece, mas a missão convence Yamamoto que um submarino é capaz de passar pelas defesas costeiras e atacar a população civil. Se apenas uma aeronave é capaz de provocar pânico, talvez uma frota inteira possa levar terror a todo o país. Se fossem capazes de chegar ao destino e lançar um ataque aéreo sem serem detectados, os japoneses teriam uma vantagem que nenhuma outra marinha ou aeronáutica teve durante a guerra. Yamamoto ordena que os engenheiros projetem uma frota de porta-aviões submarinos capaz de navegar despercebidos pelo Pacífico, de onde lançariam uma esquadrilha de bombardeiros de última geração para atacar cidades da costa oeste e desaparecer sem deixar vestígios, a exemplos dos U-boats alemães. Mas Yamamoto tem planos maiores para seu super submarino. Ele quer que a nova arma aterrorize e desestabilize os Estados Unidos com ataques a Manhattan e talvez até a capital. Yamamoto batiza o novo submarino de I-400 e o declara altamente secreto.
Agora os japoneses precisam descobrir uma forma de construir essa super-arma em tempo para ter alguma influência na guerra. Enquanto o Japão põe seu plano em andamento, os Estados Unidos aceleram os trabalhos em uma arma secreta própria, o chamado Projeto Manhattan, a fabricação da bomba atômica. O coordenador das pesquisas é Robert Oppenheimer, professor de física da Universidade da Califórnia. Ele reúne os melhores engenheiros e físicos do país para solucionar os enormes desafios técnicos de partir o átomo e criar uma verdadeira arma de destruição em massa. Os americanos temem que alemães e japoneses também estejam desenvolvendo bombas atômicas. Por isso, o tempo é fundamental. O submarino convencional da época tinha o formato de um charuto. O casco cilíndrico tinha até 100 metros de comprimento. Ninguém sabia se suportaria um pesado hangar e 3 aeronaves no convés. Quando montarmos essas peças, teremos um modelo de submarino correspondente em escala a um submarino real, cujo comprimento é 10 vezes maior que a largura. Harold Vincent, engenheiro e oceanógrafo da Universidade de Rhode Island, prende um hangar ao modelo de submarino para ver o que acontece. Esse tubo representa o hangar estanque, as 3 aeronaves e as bombas levadas por elas. Vamos fechar o hangar aqui e ver o que acontece na água. Virou na mesma hora com isso em cima. Ele vira e afunda. Eles tinham que bolar outra forma para sustentar um hangar tão pesado, com todos os aviões fora da água. Os projetistas japoneses tinham de achar uma forma de abrigar os aviões sem afetar o equilíbrio delicado do submarino. Vai precisar de um hangar bem grande, começando ali, passando pela superestrutura e terminando por aqui. O que fazer com a área de navegação aqui? Precisa mover para a lateral e em cima também. Isso é bem maior. Isso vai levar aviões bem grandes, não é longo o bastante, então precisa de um convés de voo bem mais comprido. Assim teremos um submarino bem mais comprido. É uma transformação em todo o conceito do submarino. A guerra no Pacífico não está se desenrolando conforme o esperado. Yamamoto ataca a frota americana em Midway, base fundamental no Pacífico. Seu objetivo é afundar os porta-aviões que não atingiu em Pearl Harbor. Se for bem sucedido, ele poderá garantir o domínio no Oceano Pacífico. Após 3 dias de batalhas intensas, bombardeiros americanos afundam todos os 4 porta-aviões de Yamamoto. É uma derrota devastadora para o Japão. Com a frota de porta-aviões dizimada, a necessidade de uma arma capaz de lançar aeronaves sem ser detectada se torna crítica. Mas antes, é preciso vencer o desafio técnico de fazer um submarino que não emborque. Passe a fita na outra ponta e depois aqui. Eles encontram uma solução inovadora. Agora tentaremos esse modelo com casco duplo. Bom, é bastante estável. Ele corrige a posição em vez de virar. 2 cilindros colocados lado a lado, como os canos de uma espingarda. Com o maior problema resolvido, os japoneses podem finalmente começar a construir a nova arma e usá-la na guerra. A construção do submarino gigante começa em janeiro de 1943. Agora, o desafio de Yamamoto será usar a nova arma de forma mais eficaz possível. Em virtude da escassez extrema de aço e de mão de obra no Japão, apenas 18 unidades são encomendadas.
Cada submarino poderá levar até 3 bombardeiros, cada um deles armado com uma única bomba. Assim, cada missão terá no máximo 54 bombas, um poder de fogo muito limitado. Em apenas uma noite no ataque a Londres, bombardeiros alemães lançaram 1.400 bombas com altos explosivos. Os ataques continuaram por 57 noites e, mesmo assim, os ingleses não se renderam. O almirante sabe que as 54 bombas não causarão danos suficientes nas cidades americanas para afetar o moral da população. Assim, ele começa a considerar outras opções. Quando os japoneses começaram a buscar formas de causar maiores danos aos Estados Unidos, numa tentativa de conter nosso avanço ou nos obrigar a negociar a paz, os japoneses pensaram em usar germes contra as cidades americanas. Isso foi discutido, e a forma mais óbvia de se conseguir isso seria através de uma aeronave lançada por um submarino. Para otimizar o poder de fogo da pequena frota, os japoneses passam a procurar um novo tipo de bomba, algo que pudesse matar milhares em um único ataque e levar os Estados Unidos à rendição. O exército japonês estava trabalhando nisso na Manchúria, em circunstâncias terríveis. E certamente a marinha japonesa tinha o interesse de usar antrax em bombas. E os membros mais radicais no exército e na marinha defendiam esse plano insano. O Japão já havia demonstrado a disposição em usar armas biológicas. O comandante Shiro Ishii, do Exército Imperial, comandava a Unidade 731, um programa secreto de guerra biológica e química que vinha fazendo experiências com civis chineses desde os anos 30. Pulgas infestadas com a peste bubônica, criadas em laboratório, foram lançadas entre habitantes de vilarejos. Outras portavam antrax e cólera. Homens e mulheres foram infectados com doenças venéreas. Cerca de 200 mil chineses morreram como resultado desses terríveis experimentos. Alguns líderes militares japoneses protestaram contra o uso de armas biológicas por questões humanitárias. Mas, sem dúvida, uma arma de destruição em massa lançada em uma cidade americana causaria inúmeras baixas e seria muito mais eficaz para disseminar o terror entre a população do que uma bomba convencional. Janeiro de 1943. Enquanto os primeiros I-400 estão sendo construídos, a Marinha também constrói um bombardeiro de ataque que será levado no hangar do convés do submarino. A nova aeronave é chamada Seiran, que significa tempestade em dia calmo. Como o próprio nome diz, o avião iria surgir repentinamente, como uma névoa, carregado por um submarino que emergiria quando chegasse perto do alvo. E se moveria como um ninja. Por isso, ele foi batizado de Seiran. É um nome bastante poético. O tenente Atsushi Asamura é o último piloto sobrevivente da esquadrilha de elite Seiran. É uma cerimônia shintoísta anual. Ele tem a chance de homenagear os colegas perdidos. Atsushi recorda a emoção de participar do projeto ultra secreto. Ficamos muito surpresos quando vimos o Seiran pela primeira vez. É realmente um avião que pode ser levado num submarino? Pensei. Acredito que pouca gente sabia sobre ele dentro da marinha japonesa. Os vários testes e experimentos foram feitos sob sigilo máximo. O novo Seiran seria uma importante adição ao arsenal de aviões de guerra do Japão. Ele levaria uma bomba de 800 quilos e teria um motor de 1.400 cavalos, atingindo a velocidade máxima de quase 500 km por hora.
mas os projetistas japoneses enfrentam um novo desafio. Embora o I-400 seja mais largo que qualquer outro submarino da época, o hangar montado no convés tem apenas 3,5 metros de diâmetro. Este é o hangar do I-400, onde a aeronave teria de entrar. E aqui temos uma vista transversal do Seiran. Na mesma escala? A mesma escala. Minha nossa. A fuselagem cabe aí dentro, mas ainda temos as asas, a cauda, e isso não cabe. A solução encontrada é uma asa semelhante à do Grumman Hellcat, o mais potente caça de porta-aviões na frota americana. Para minimizar o espaço ocupado pelo avião no convés inferior, as asas do Hellcat giram 90 graus e se dobram de encontro à fuselagem. Os projetistas do Seiran aperfeiçoam a ideia. O estabilizador vertical e os estabilizadores horizontais se dobram para baixo, reduzindo a altura. Quando se faz isso, ele cabe perfeitamente. Impressionante. Mas há outro problema que os projetistas japoneses precisam resolver. Quando o submarino chega ao seu destino, cada uma das aeronaves leva até 20 minutos aquecendo o motor antes da decolagem. Se os motores forem ligados no hangar enquanto o submarino está submerso, a tripulação ficará exposta aos efeitos letais do monóxido de carbono. Mas se os motores forem aquecidos na superfície, os aviões ficarão expostos a radares e ataques aéreos. Se os japoneses não encontrarem uma solução, o submarino perderá a utilidade. Em um pequeno aeroporto em Connecticut, Craig McBurney investiga os desafios ligados aos motores de combate de alto desempenho da Segunda Guerra Mundial. Este é o seu projeto principal, honrar um motor de 28 cilindros de um Corsair, um caça usado em porta-aviões americanos. Ele é maior que o motor do Seiran, mas tem um problema em comum. Vou acionar a hélice. Acionando a hélice. Acionando a hélice. Não está ligando. Às vezes o motor nem liga. Uma nova tentativa e o motor começa a funcionar, mas são necessários mais 20 minutos até que esteja plenamente aquecido. Para a tripulação japonesa no I-400, um atraso desses poderia significar desastre. O óleo está viscoso porque não aqueceu e sabemos como são críticas as tolerâncias dentro do motor de uma aeronave. Como são pequenas as passagens e faria uma grande diferença tentar bombear aquele óleo espesso através do motor de uma aeronave. Tudo se resume à viscosidade do óleo de motor quando está frio. Mas e se o óleo pudesse ser pré-aquecido? É o mesmo óleo que foi aquecido com um pré-aquecedor. Escorre como água. Vejam a diferença. Assim, os engenheiros japoneses criaram uma solução engenhosa. Um tanque separado para pré-aquecer o óleo do motor. O óleo está sempre aquecido e pronto para ser bombeado para os cilindros e válvulas. A mesma tecnologia usada por Craig em seu motor de Corsair. Dentro desse recipiente temos o tanque de óleo principal para alimentar o motor. E também instalamos nosso próprio tanque com aquecedor embutido. Acionando a hélice. Acionando a hélice. Pode ligar. Com o óleo pré-aquecido, o avião segue do hangar para a rampa de lançamento. O motor é ligado, as asas e os estabilizadores são abertos e travados na posição. Os flutuadores são instalados e o avião parte em sua missão. Treinávamos muito, tentando reduzir o tempo de lançamento, nem que fosse em 1 segundo. O primeiro avião era lançado. Depois o segundo e então o terceiro. O objetivo era lançar os 3 aviões o mais rápido possível. Há um último detalhe a ser acertado.
o I-400 não é longo bastante para os aviões pousarem. Assim, na volta, eles pousam no mar e em seguida são erguidos por um guindaste hidráulico e colocados no convés. Com os problemas de engenharia resolvidos, o programa do I-400 parecia ter caminho livre pela frente. Mas em abril de 1943, a Marinha japonesa sofre uma perda devastadora. Os Estados Unidos planejam o assassinato do almirante Yamamoto. Seu avião é abatido sobre as Ilhas Salomão. Sem o comando do idealizador do programa, o I-400 sofre um duro golpe. A encomenda dos super submarinos é imediatamente reduzida pela metade, de 18 para 9. 1 ano e meio se passaria após a morte de Yamamoto para que sua arma inovadora se tornasse realidade. Dezembro de 1944. O primeiro I-400 está finalmente terminado. Poucos meses depois, o segundo submarino está pronto para zarpar. O super submarino leva 3 bombardeiros de mergulho em um hangar de 31 metros de comprimento. Uma catapulta de ar comprimido lança os aviões ao ar, mesmo em mar agitado. Com 121 metros de comprimento, o I-400 é o maior submarino no oceano. Também está muito bem armado. No convés de popa fica um canhão de 140 milímetros, um dos maiores já instalados num submarino. 4 canhões antiaéreos defendem a embarcação contra aeronaves inimigas. Além disso, ele possui 8 tubos de torpedos na proa. O homem indicado para comandar o programa do I-400 é Tatsunosuke Ariizumi. Ele comandou o ataque de submarinos anões em Pearl Harbor. Os tripulantes são escolhidos entre a elite da Marinha e são muito bem tratados. Embora os tripulantes estejam motivados, o alto comando japonês conhece a verdadeira situação. Os Estados Unidos agora dominam o Pacífico e o Japão precisa revidar com força. Em março de 1945, o vice-almirante Jisaburo Ozawa considera a ideia de usar os Seiras para lançar armas biológicas na costa oeste americana. Mas um mês depois, o bom senso prevalece. O general Yoshijiro Umezu, do Exército Imperial, rejeita a ideia considerando-a um crime contra a humanidade. Em vez disso, o Japão procura um novo alvo para os submarinos ultra-secretos. O Canal do Panamá era crucial para a transferência das forças navais do Oceano Atlântico para o Pacífico. Por isso, os japoneses queriam atacá-lo. Se o Japão conseguisse atingir o canal, o tráfego de navios seria interrompido durante meses e os aliados seriam obrigados a fazer a rota muito mais longa, contornando o Cabo Horn. Estrategistas navais se preparam para a missão. O plano era assim. Esta flotilha de submarinos, 4 submarinos com 10 aeronaves, percorreria uma grande distância pelo Pacífico. Atravessaria o Pacífico. Uns 13 mil quilômetros, até chegarem ao ponto de lançamento perto do Equador. Mais ou menos aqui. Eles iriam emergir e lançar os seus aviões o mais rápido possível. E para surpreender o inimigo, voariam numa direção totalmente diferente. Passariam pela Colômbia, fariam uma curva fechada e então mergulhariam, reduzindo a altitude, viriam por aqui na direção do canal para atingi-lo no extremo norte, aqui. A missão será extremamente perigosa para a frota de I-400 e seus tripulantes. Os submarinos precisam viajar até o Canal do Panamá, atravessando águas inimigas.
Em meados de 1945, o Pacífico era um lago americano. Era muito difícil conduzir qualquer embarcação com segurança na região do Canal do Panamá. Mesmo que os submarinos cheguem em segurança ao destino, seus alvos, as eclusas de Gatun, são muito bem protegidas, com artilharia antiaérea. Uma opção seria lançar bombas de uma grande altitude, mas essa solução apresenta os próprios problemas. As paredes das eclusas eram estruturas gigantescas de concreto reforçado com aço, com quase 2 metros de espessura. Mas a 4.000 metros de altitude pareceriam um fio de cabelo. As chances de acertar um alvo como esse eram muito pequenas. Com apenas 6 aviões e apenas uma bomba em cada um, não há margem para erros. É criado um plano radical para garantir um ataque bem-sucedido. Naquela altura da guerra, quase todas as missões aéreas japonesas eram executadas por kamikazes, e o plano era fazer o mesmo aqui. Devido à falta de recursos do Japão na época, não tínhamos opções, a não ser as missões kamikazes. Sei que é polêmico, algumas pessoas eram contra, mas não tínhamos escolha na época. Sabíamos que seria muito difícil acertar o alvo, mesmo com várias bombas. A missão suicida era a nossa única chance. Enquanto a equipe do I-400 treina para a missão no Canal do Panamá, o Projeto Manhattan também prepara sua missão. Um comitê elabora uma lista de possíveis alvos para a bomba atômica. Hiroshima é uma das 5 cidades indicadas. Enquanto cada país prepara sua arma secreta para a guerra, forças aliadas invadem a ilha de Okinawa, a apenas 1.500 quilômetros de Tóquio. 82 dias de combates brutais resultam em 100.000 soldados japoneses mortos e milhares de aeronaves e navios militares destruídos. Diante de uma invasão americana aparentemente inevitável, o vice-almirante Ozawa muda mais uma vez a missão do I-400. O novo alvo é o atol de Ulithi. É o local onde se reúne a enorme frota americana que se prepara para invadir o Japão. Ulithi era a base para as unidades que tinham atacado Okinawa e, provavelmente, para aquelas que seriam enviadas ao confronto final de um continente. Os suprimentos também saíam de lá. Na fotografia, eu vi diversos porta-aviões americanos. Nosso comando ordenou que atacássemos o maior número deles possível. O plano estabelece que 2 super-submarinos, o I-400 e o I-401, além de 2 submarinos menores, partam do Japão separadamente e se encontrem em um local pré-determinado. Antes do amanhecer do dia 17 de agosto, 6 Seirans serão lançados em um ataque kamikaze. Para aumentar as chances de sucesso, Ari Izumi ordena que a tripulação pinte os bombardeiros com as cores americanas, em uma clara violação das regras da guerra. Os pilotos eram contra a pintura dos aviões em cores americanas. Eles achavam desonroso, estavam dispostos a morrer, sabiam que não iam voltar. Mas a missão está repleta de problemas. A caminho de Ulithi, um dos submarinos menores é afundado por um encouraçado americano. Todos os 140 tripulantes morrem. É um sinal do que a frota terá de enfrentar. Numa tentativa de evitar navios inimigos, Ari Izumi decide fazer um desvio e muda o ponto de encontro. Mas a mensagem não chega ao destino e o grupo não se encontra. Enquanto o I-400 e o I-401 tentam revisar o plano de ataque, notícias chocantes chegam pelo rádio.
Os Estados Unidos derrotaram o Japão com sua própria arma secreta. Em 6 de agosto, uma bomba atômica destrói a cidade de Hiroshima, matando 80 mil pessoas. Em 9 de agosto, a segunda bomba atinge Nagasaki. 40 mil pessoas morrem. A cidade fica em ruínas. 6 dias depois, em 15 de agosto, o Japão se rende aos Estados Unidos. Em seu discurso pelo Rádio Nação, o imperador Hirohito pede à população que suporte o insuportável e que tolere o intolerável. No dia seguinte, dia 16, recebemos um telegrama ordenando o cessar-fogo. Quando recebemos esse telegrama impensável, começamos a cair na realidade. A partir de então, começou um drama a bordo. Naquela época, não existia o conceito de se render e continuar vivo na Marinha Imperial. Os capitães dos 2 submarinos decidem reverter o curso e voltar ao Japão. Ninguém quer entregar as embarcações nem passar pela humilhação de ser capturado em águas inimigas. Para proteger seus segredos, Ari Izumi ordena que as tripulações joguem os aviões com as cores americanas no oceano. Os submarinos japoneses não têm como enfrentar a frota americana. 2 destroyers dos Estados Unidos localizam o I-400 a 300 quilômetros da costa japonesa, em 28 de agosto. O submarino gigante, por um breve momento, tenta escapar. Em seguida, se rende sem resistir. Harry Arvidsson é um dos primeiros americanos a embarcar no I-400. Quando nos aproximamos do submarino e vimos o que era, pensei, essa é a maior coisa que eu já vi. E em 29 de agosto, um submarino dos Estados Unidos, o USS-2, localiza o I-401. Carlo Carlucci era um marinheiro no submarino americano. Eram 3 ou 4 da manhã quando ele foi detectado pelo radar. Ninguém sabia o que era até chegar bem perto. Tsugi Oyata estava a bordo do super submarino japonês. Não queríamos entregar aquele submarino magnífico aos Estados Unidos. Era uma vergonha sermos capazes. Embora a guerra tenha acabado, os americanos não sabem como os japoneses vão reagir. A situação era tensa, não dava para saber se eles iam disparar ou não. Estávamos voltando para o Japão. Mas pensávamos no meio de evitar que os americanos tomassem o submarino. Então discutimos a possibilidade de afundá-lo próximo à costa. Mas antes que os japoneses possam executar o plano, os motores do submarino param de funcionar. O submarino americano sinaliza para que o I-401 se renda, mas Ari Izumi se recusa. Várias horas se passam com as armas americanas apontadas para o I-401. Muneo Bando recorda como foi a captura. Eles apontaram os canhões para nós e ordenaram que um oficial fosse enviado ao submarino deles. Nós pensamos, como assim enviar alguém? Vocês devem enviar alguém para nos buscar. Insistimos em mostrar nosso orgulho e em lidar com eles de homem para homem. Bando fala um pouco de inglês e é enviado para negociar com os americanos.
Eu disse, se formos obrigados a nos render, cometeremos suicídio. E eles disseram, harakiri não é bom. Eles conheciam o termo harakiri. Tóquio ordena que o I-401 se renda aos americanos. Por fim, Ariizumi se curva ao inevitável e a bandeira preta, símbolo naval internacional de rendição, é içada. Mas para o comandante Ariizumi, a humilhação da derrota é grande demais. Eu fui tomar um café, tinha acabado de me sentar, quando ouvi um forte estampido. Era o suicídio. O capitão e eu corremos para dentro e vimos que o comandante Ariizumi tinha tirado a própria vida. Eu ouvi o capitão dizer, ele finalmente se matou. Toda a tripulação japonesa é aprisionada. Marinheiros, pilotos e equipe de apoio. Marinheiros americanos assumem o controle do submarino gigante. Eles logo percebem que estão numa embarcação diferente de tudo que já viram. Um dos primeiros americanos a bordo do I-401 é um jovem marinheiro chamado Paul Whitmer. Ele fica impressionado com a estrutura incomum de casco duplo do submarino. Chegamos à sala de máquinas e havia uma porta para um compartimento vizinho. O que está acontecendo aqui? Demos uma olhada e havia outro conjunto de motores lá. Salas de máquinas a bombordo e a estibordo. Descobrimos que eram 2 cascos unidos. 2 submarinos, um ao lado do outro. Os japoneses permanecem a bordo com apenas 6 americanos, agora no comando. Cada um de nós tinha uma 45 e um pente extra no bolso. Se tivesse que usar, eu teria usado. Era muito tenso. Ninguém confiava em ninguém. Não sabíamos o que esperar. Podíamos ser rapidamente dominados, porque éramos em número muito inferior. E se eles resolvessem afundar o submarino, não teríamos como sair. Os americanos acorrentam as escotilhas abertas para evitar que os japoneses mergulhem o submarino, levando os marinheiros com eles. Com o passar das horas, as tensões diminuem entre os antigos inimigos. Eles agora têm um objetivo em comum: operar o submarino e levá-lo em segurança a Tóquio. Na sala de máquinas tínhamos de aprender a nos comunicar com os japoneses. Eles tinham que nos ensinar e nós a eles. Precisávamos saber algumas palavras relativas ao motor, as coisas mais básicas. Tentamos estabelecer uma camaradagem e aprender os símbolos e as palavras deles, para saber o que era isso, o que era aquilo. Após o desembarque da tripulação japonesa, a Marinha decide levar as embarcações incomuns aos Estados Unidos para estudos mais detalhados. Em dezembro de 1945, eles partem do Japão com destino a Pearl Harbor. Os submarinos capturados chegam um pouco depois do Ano Novo de 1946. A Marinha Americana não perde tempo e inspeciona e registra cada detalhe do design do super submarino. Mas em março de 1946, uma nova realidade começa a surgir e os submarinos I-400 mais uma vez são envoltos em segredos. Desta vez são os Estados Unidos que querem escondê-los da União Soviética. Um grande submarino que leva aviões projetado para ataques estratégicos é exatamente o que não queremos que os russos tenham. E era a Guerra Fria. Sim, o início da Guerra Fria. Antes que os russos pudessem enviar uma delegação para inspecionar os submarinos, a Marinha Americana toma uma decisão apressada. Em 31 de maio de 1946, o I-401 é afundado próximo à costa de Pearl Harbor.
2 dias depois, o I-400 junta-se a ele no fundo do mar. E com eles vão os segredos da engenharia japonesa da Segunda Guerra Mundial. Ninguém jamais conhecerá todo o seu potencial. Se a pergunta for, a operação do I-400 teria mudado o curso da Segunda Guerra Mundial? Eu acho que não. Teria complicado as coisas em 1942, mas não em 45. Exato. E o Japão se rendeu por causa da enorme superioridade material dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam com disposição e desejo de usar aquele enorme poderio para se vingarem de Pearl Harbor. Mesmo que as chances de sucesso fossem pequenas, não há como se contestar que os I-400 eram armas notáveis, um triunfo da tecnologia que chegou tarde demais. Mas o mais importante foi o precedente que estabeleceram para a disputa entre submarinos na Guerra Fria no início da Era Atômica. Nos anos 50, um novo submarino americano foi lançado, possuindo uma grande semelhança com o super submarino japonês. A classe Regulus, com um hangar montado no convés para o lançamento de mísseis no lugar de aviões, abriu o caminho para os submarinos bélicos, que estão no coração de um arsenal nuclear moderno. Não acredito que antes disso alguém tenha pensado em submarinos como uma forma de atacar cidades inimigas. Essa ideia hoje é comum para o uso de armas nucleares dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e até Rússia. Mísseis com ogivas nucleares lançados por submarinos para atacar cidades inimigas. Ao transformar os submarinos em armas ofensivas voltadas para atacar populações civis, o I-400 mudou para sempre a forma como as guerras seriam travadas. Versão Marshmallow São Paulo.